está aqui porque a gente bateu 1000 visualizações. Então, por essa meta, a gente vai fazer um filme do jogo Super Beer Adventure. Fica com o filme. Vou jogar Super Beer Adventure. Eu acho um jogo muito legal, então é melhor mostrar para vocês. Jogar, disparei nessa mensagem. Neste mundo, animais costumavam viver em harmonia. Ursos, abelhas, tartarugas e coelhos. Todos viviam em paz. A abelha rainha reinava. Ela era muito justa e apreciava por todos. O equilíbrio era perfeito, até que o dia que ele chegou. Ele sequestrou a rainha e fingiu ser ela para matar sua sede de poder. Ele ordenou que as abelhas fizessem sua receita de mel roxo e os espalhassem por todo o reino. Esse mel roxo causou agressividade e malícia em animais que o consumiam. As abelhas perceberam rapidamente que os ursos não eram afetados pelo mel roxo. Essa habilidade lhes trouxe a ruína. As abelhas perderam os ursos em jaulas e fim de evitar qualquer revolta contra a rainha. Quando começou, eu me deparei com isso. O velho e amigo tutorial. Nele eu aprendi que dá para fazer pulos duplos e escalar paredes com vinhas. Até dá para nadar. E com tudo isso, aprendi também que dá para bater. E também agarrar blocos. Assim, eu fui e passei o tutorial. E aí eu me deparei com um mochileiro que falou que a gente tem que libertar os ursos. E o primeiro urso onde temos que libertar é no Vale das Tartarugas. Também ele falou que tem vários ursos em vários lugares, tipo o Vale Nevado e o Deserto Sombrio. Então eu continuei indo para o Vale das Tartarugas. Mas antes de ir, eu explorei esse local, porque eu até vi que tem uma loja e vários lugares, mas a maioria estavam bloqueados porque a gente não conseguia guia por causa que a gente tinha que libertar uma quantidade específica de ursos para conseguir acessar. Chegando no Vale das Tartarugas, eu me deparei com uma mensagem dizendo que esse lugar é muito pacífico, mas quando as tartarugas beberam mel, eles ficaram muito agressivos. E também disse que tem um poço e lá onde a gente deve ir para salvar o primeiro urso. E quando eu me deparei com essa fase, eu me disse, uau, esse gráfico é incrível! E ativei a alavanca para liberar uma escada. Subindo na escada, eu me deparei com uma cachoeira e um inimigo. Como eu tinha aprendido no tutorial, se você bater no inimigo, você mata ele. Então, isso que eu fiz. Eu bati no inimigo e ele virou tipo um casco. Que eu não sei se servia para muita coisa, mas eu matei ele. Explorando mais um pouco do mapa, eu me deparei com essa ponte. E atravessando ela, eu encontrei uma casa. Mas entrando ela, eu me deparei com uma coisa muito triste. Que são esses blocos de ursos. Esses blocos de ursos só podem ser acessíveis quando a gente desbloquear o urso tipo que é necessário dessa fase. Então eu continuei explorando a fase. E aí que eu cheguei em uma parte que tinha vários espinhos e uma vinha para eu subir. Então, atravessando os espinhos e pegando várias moedas, até tomei um dano. Mas, passando, eu acabei encontrando o coração. Subindo a vinha, eu encontrei essa parte que tinha que ser bem cauteloso porque tinha essa coisa que eu não sei dizer o nome, mas tudo bem. E aí, quando eu passei dela, eu me deparei com um caminho que me levava para a montanha do vale. Então, subindo nela, eu encontrei uma abelha e fiquei assustado. Então, atravessando o rio, ela começou a me perseguir. E aí, eu desviei dela. Fiquei com medo, porque eu não sabia se dava pra matá-la. Mas com um soco, matei ela. O jogo também disse que eu tinha que coletar 60 moedas para desbloquear uma parte nova. E lá nessa parte nova estaria o poço onde eu tinha que ir para salvar o urso.
Então eu estava em busca de pegar 60 moedas. Chegando em uma parte, eu pude ver ao redor. E aí pensei, nossa, essa fase é muito incrível. Então eu me deparei com um lugar novo e parecia muito legal. Então fui diretamente lá. Chegando lá, eu tive que passar por vários parkours para chegar naquele local. Mas pegando algumas moedas e passando por algum tipo de plataformas de madeira, eu cheguei nesse local. Mas quando vi, não era o local que eu pensava, parecia um local novo. Mas quando eu olhei para trás, eu vi lá que estava o local onde eu queria ir. Nesse local, eu vi várias pedras se rodando por causa de um tipo de esteira feita de pedra. Então, eu subi em cima dessas pedras e peguei essas moedas para conseguir minha meta. E quando fui ver melhor, eu vi que uma seta estava em cima da cabeça do meu urso. Então eu pensei, o que significa isso? E quando eu olhei mais especificamente, eu vi que já tinha 70 moedas. Então eu pensei, tá, eu posso ir pra lá, mas é melhor pegar tudo primeiro. Depois de ter explorado bastante o local, decidi ir para onde a parte que estava trancada por algumas jaulas. Quando cheguei, me deparei com uma abelha. Dando um soco nela, consegui derrotá-la. Peguei um coração e ele disse, aqui está o poço, vamos ver o que tem dentro. E aí me deparei com um golem tartaruga. E aí temos que salvar esse urso matando o golem de tartaruga. A batalha não é muito difícil, você só tem que desviar do golem de tartaruga por enquanto você tenta pegar os corações. Quando ele bater na parede, ele derrama algumas pedras e fica deitado. E aí é só chegar nele, dar um soquinho e ele perde uma vida. Fazendo isso várias vezes, conforme a quantidade que eu fazia, ele ia aumentando a dificuldade, caindo mais pedras e tendo que bater mais vezes na parede para derrotá-lo. Batendo um pouco nele, consegui finalmente matá-lo. E aí consegui a chave para libertar ele. E aí foi fácil, era só libertá-lo. Libertando ele, apareceu essa mensagem: você libertou o Barry. E aí eu retornei ao hub, porque não tinha muito mais o que fazer naquela fase. E aí fiquei ansioso para ir para a próxima fase. Mas eu vi que tipo não dava para ir, porque a gente ainda precisava de mais um urso para chegar. Então eu pensei, tá, o que eu faço? Mas aí, quando eu olhei mais bem e refleti um pouco, eu vi que podia repetir a fase. E aí eu lembrei daqueles blocos de ursos que apareciam. E aí eu pensei, tá, quando eu libertar o urso principal, vai liberar mais ursos para eu fazer. Então foi isso que eu fiz. Chegando no topo da montanha novamente, eu me deparei com esse urso. E pensei, tá, como que eu liberto ele? Tentei libertá-lo, mas não consegui. E aí eu olhei pra cima e vi uma chave lá no topo. E aí eu pensei, tá, vou pegá-la. Mas quando eu subi, a rampa desceu. E eu não consigo pegá-lo. E aí, quando eu fui ver que por ali tinha que ter um bloco para eu conseguir fazer que a rampa ficasse disponível para eu subir. Então foi isso que eu fiz. Subindo na rampa, finalmente peguei a chave, pude libertar o Bob. E aí eu decidi para continuar, porque tinha mais ursos para libertar. Então eu cliquei em continuar. E aí logo de cara eu achei outro urso escondido na lagoa. Então cheguei lá e libertei. E vamos ver, o nome dele é Madeline. Libertamos o Madeline. E chegando naquela parte das pedras, pude ver outro urso em cima de uma parte de grama. Então, eu fui caçar a chave para libertá-lo. Vi que ela estava em 3 plataformas seguidas. Pulando, não consegui de primeira, mas depois eu consegui. Como de sufoco, consegui chegar naquela parte. Peguei a chave e fui libertá-lo. Chegando lá, vi que libertei o Pier. Então, disse, já chega, é melhor parar de coletar ursos, já tenho o suficiente.
Aí, que tinha uma loja naquele local. E eu já tava com 135 moedas. Então, eu pensei, já chegou a hora de me trocar, né? E aí, notei que tinha um monte de tipo de categorias. As boas, as comuns e as especiais. Então, a primeira coisa que eu vi, a melhor opção, era abrir uma loot box para conseguir uma roupa aleatória. Esses 3 tipos. Abrindo a loot box, consegui um chapéu de Papai Noel. Então eu pensei, vou equipar isso agora. Meu Deus, que legal! E olha que bonito como ficou meu urso. Ele ficou fashion. Tá, mas agora a gente tem que focar no nosso objetivo, que é ir pro Vale Nevado. Mas quando eu fui ver que o Vale Nevado estava no topo de uma montanha, mas escalei ela de boa. Entrando na fase, fui lançado pelo Ares. Logo de cara, encontrei a parte central da fase. Aqui tem vários iglus e coisas. E também encontrei essa parte que só é possível acessar com 600 moedas. A mesma coisa da fase anterior. Andando mais um pouco pela fase, eu vi essa casa. E dentro dessa casa tem várias serras tentando me machucar. Mas aproveitei bastante com habilidade, peguei as moedas e com cuidado também. Até também andando, causado pelas serras, mas consegui sair de boa. Explorando também esse desfiladeiro, encontrei outra casa, mas também encontrei esses inimigos muito perigosos. Quando eles te veem, eles correm muito rápido na sua direção. E eles também têm 2 de vida. Isso significa que eu tenho que dar 2 socos para eles serem derrotados. E no final não encontrei nada nesse local. Saindo de lá, eu fui para uma parte que tinha neve, mas aí eu achei alguns bichos esquisitos. Então eu achei que eles só ficavam na neve. Então eu evitei de ficar na neve, para eles não me matarem. Chegando em outra parte, uau, eu encontrei 1 bilhão de renas. Na verdade são 3 mesmo, mas é melhor falar assim para ficar mais dramático. E aí, escapando delas, encontrei outro local que tinha outra rena. Meu Deus, para que tanta rena? Mas aí cheguei em um iglu. E pensei, tá, vamos lá. Mas encontrei também um pinguim. Ele tipo, dá uma barrigada com bastante velocidade para tentar te atacar. Então, mas o bom é que ele morre só com um tapa. Então, entrando no iglu, eu achei que teria várias coisas, tipo, muitas coisas. Mas só tinha uma moeda. Então, saí dele. Saindo dele, cheguei em uma parte que tinha um gelo segurado por um tipo de espelhotema de pedra. Então, pegando todas as moedas que estavam em cima dele, decidi que ia sair daquele local. Chegando em uma parte, me deparei com uma rena gigante. Então, eu pulei um trampolim, pisei na cabeça dela e ela morreu com um tapa. Nossa senhora, eu pensei que eram boys, mas ainda bem, pelo menos ela é mais fácil, né? E aí, eu matando os inimigos que eu encontrava lá, subi em uma parte. Me deparei com... nada. Mas tudo bem, me deparei só com isso aqui. Então, pulando nisso aqui, eu fui lá pro centro do vale. E aí pensei, nossa, que azar. Mas aí eu vi que já tinha uma seta na ponta da minha cabeça. E você sabe o que isso significa? Que eu já podia ir para aquela parte que estava trancada. Então eu entrei nela. E me deparei com uma abelha logo de cara. Então, matando ela, achei um urso polar. E quando andei mais um pouco, eu achei o Yeti. Ele já era bem mais difícil, porque ele tacava tipo alguns negócios de neve e uma bola de neve. E meu Deus do céu, que difícil! Parecia que demorava anos para passar daquilo. Aí quando ele ficava desnorteado, era só eu atacar ele e ele perdia uma vida. Mas aí chegou uma hora que nada aconteceu. Eu só dei mais um ataque nele. E ainda nada acontece. E aí finalmente eu consegui dar o último ataque. E ele caiu. E aí eu vi a abelha me observando e pensei, nossa, o que é isso?
Mas aí eu achei a chave para libertar aquele urso. Então fui e libertei. E vi que eu tinha libertado o Polaris. Entenderam o trocadilho? E aí que eu vi que eu desbloqueei o fliperama. Então eu fui ver o que era. Mas ele estava bem longe, então eu caminhei por bastante tempo para achá-lo. Chegando lá, entrei no fliperama. E aí notei que eram vários minijogos para eu conseguir moedas. Então eu fui nesse Spring Roots. E me deparei de repente com várias barras se mexendo na velocidade da luz e com vários espinhos me espetando na velocidade da luz também. Na verdade não era nada disso. Era só alguns espinhos bem lentos e umas barras bem lentas. Mas isso no futuro vai piorar. Peguei as moedas que estavam espalhadas naquele local para conseguir o máximo de moedas que eu conseguia. Coisa simples, né? Sendo que eu não precisava de muitas moedas, eu decidi sair do fliperama, porque não tinha muito o que fazer, porque eu não queria moedas, então eu cliquei em sair sem gosto de moedas, porque eu não precisava de duplicar. E aí pensei, uau, agora eu vou pro deserto sombrio. Mas aí eu me deparei com uma placa gigante que eu precisava de 8 ursos e eu só tinha 5 para conseguir lá. Então eu fiquei triste, porque eu ia ter que repetir a fase do Vale Nevado. Porque eu queria muito ir no deserto profundo. Então, tive que repeti-la. Repetindo ela, eu pensei que tivesse um urso lá em cima daquela área que tinha o boss. Então, caminhei diretamente para lá. Mas eu fui interrompido por um urso polar. Então, andei. E cheguei naquela parte chata que tinha vários bichos que só andavam na neve, mas consegui passar. Achei a chave e peguei. E tentei libertar o urso, mas tinha um problema. O urso literalmente que estava na neve. Então fui rapidamente, libertei ele na velocidade da luz, cliquei em continuar. E aí tentei escapar, escapei. E escapei. Olha só, nada precisa de muita emoção, né? Eu encontrei uma abelha, matei ela. Eu não sei por que uma abelha estava aqui, porque aqui nem tem colmeia e não é um habitat de abelha, mas tudo bem. Chegando aqui, encontrei a parte que eu queria chegar. E aí me deparei com um urso. E aí eu pensei, yes, eu estava certo. E aí, matando uma abelha que estava já enchendo meu saco, ativei uma alavanca. E vi que tava vendo um tipo de transporte de madeira. Mas não liguei, porque isso dava para uma parte que eu não desejava ir. Então, eu vi que lá em cima estava a chave para pegar aquele urso. Então, eu cheguei lá em cima. E olha que eu falei que aquele lugar lá em cima não tinha nada, hein? Não é todas as vezes que eu tava certo. Libertando ele, eu pensei em continuar, porque eu ainda tinha que libertar bastante ursos. Então derrotei aquele boss, porque ele era muito irritante. Mas só tentei derrotar, porque não consegui. Então desisti de ir lá mesmo. E aí, chegando no local que tinha uma espelhotema de pedra, me deparei com um urso e pensei, ah não, porque tinha vários pinguins lá. E seria muito irritante de conseguir aquele urso com vários pinguins. E aí, desviando um pouco deles, até não tem nem também dano. Então fui e peguei o urso. Mas aí, lembrei, eu preciso de chave para pegá-lo. Então eu não consegui pegá-lo. E aí li uma placa que a chave do urso estava em 2 iglus. Então eu entrei no primeiro e me deparei com uma moeda. Então, me deparei com bastantes glues. Temos que ver em todos. Então, aí que ia demorar, hein? E aí, fiquei anos procurando nos iglus. Para no final, eu não achar chave nenhuma. E eu pensei, aonde que essa chave tá, meu Deus? Então, fui para uma parte para ver se tinha mais um iglu lá. Talvez fazeria sentido. E aí, eu não achei nada. Mas aí, no meio do desfiladeiro, eu encontrei esse lugar que eu poderia escalar.
Então, escalando, encontrei um buraco. E nesse buraco, encontrei um urso. Mas aí eu não encontrei a chave dele. E olha isso. Olha esse urso. Olha esse urso. Sério. Mas aí decidi sair de lá, porque não tinha chave. Mas aí saindo de lá, me deparei com isso aqui, que era a chave para eu pegar o urso. Então, fui e peguei o urso. E o nome dele era Esquia. Eu não conheço nenhum trocadilho com esse nome, então vou continuar. Saindo de lá, fui em busca de novos ursos. Porque eu ia precisar de 3 ursos, não 2. Eu só tinha liberado 2 naquele momento. Então, fui tentar liberar mais ursos. E aí vi que no vale inicial mesmo, tinha um urso em cima de uma montanha. E vi que tinha algumas plataformas. Então, decidi escalar a montanha para ver se eu chegava naquele urso. Chegando na montanha, achei o urso. E aí fiquei, cadê a chave desse urso? E aí pensei, cadê ela? Mas aí olhei de perto e vi que ela estava em cima da jaula do urso. E aí pensei, tá, bem melhor. Libertando ele, eu vi que o nome dele era Rodolph. E cliquei para continuar. Mas aí eu percebi que eu fiz idiotice, porque eu tinha que clicar em retornar ao hub. Mas ainda bem que no menu de pause tinha para retornar ao hub. Agora sim eu devo ter desbloqueado o deserto sombrio. Vamos ver. Então, andando um pouco, já cheguei na entrada dele. Ele não era muito distante. E o melhor de tudo, a entrada já estava aberta. Então eu fiquei muito feliz. A minha primeira reação foi ver um pouco do mapa. Mas eu também não estava só interessado em visuais. Eu estava interessado pela fase. Então a minha primeira reação foi entrar na fase. Quando eu entrei nela, vi um grande descampado, só com algumas construções. E eu pensei, vai demorar muito para eu chegar lá, ainda bem que eu tenho esse carro. Mas tem um porém, quando eu subi no carro, a minha única reação foi de tristeza, porque eu vi que não dava para pilotar ele, de jeito nenhum, ele não queria funcionar. Então eu fui sem carro mesmo. Olha isso, cara, o carro não quer funcionar. Mas que lixo. Então decidi que ia sem carro mesmo, caminhando pelos lugares. O primeiro lugar que eu queria ir era um tal de templo, parecia abandonado, afundado na areia. Entrando nele, vi algumas moedas e paredes destruídas que não estavam mais lá. Alguns pilares sustentando a estrutura e até um coração. Vi um bloco de urso simbolizando que, quando eu conseguisse o urso, deveria voltar aqui. Tá. E aqui também eu vi uma estátua de urso, significando que os moradores gostavam muito dos ursos. Mas com a chegada do meu roxo, o meu roxo infectou eles. E eles acabaram virando maus. E assim odiando os ursos. Eu também tinha achado esse local. Ele era muito bom e bonito. Mas o único problema dele é que tem algumas múmias, bastante múmias me irritando. Mas tudo bem, as múmias não são muito fortes. Também achei esse local com várias casas abandonadas, mas não achei muito nada de útil aqui. Só um trampolim que me ajudou a ver mais territórios desse local. Então decidi ir embora mesmo. Agora sim, chegamos em um local interessante. Aqui tem um lago, então minha primeira reação foi dar um tibum. Mas logo em seguida vi vários crocodilos tentando me pegar. Então saí rapidamente. Então pulei nas caixas porque era o único jeito de eu atravessar aquele rio. Pulando nas caixas, consegui atravessá-lo. E logo depois encontrei algumas casas e alguns crocodilos que não eram maus, que não foram infectados pelo meu rosto provavelmente. E novamente e repetidamente, pela terceira vez, decidi sair de lá. Então fui em busca de um velho vilarejo que eu tinha achado no horizonte. Então fui para lá. Mas fui interrompido por uma pirâmide e um cadeado. A mesma história, uma quantia específica de moedas que eu tinha que coletar para acessar.
E há vários inimigos também. Uma abelha, duas múmias, outra abelha e outra abelha e outra abelha. E eu até consegui derrotar todo mundo. Com facilidade até. E nessa fase, a coisa não era muito diferente. 60 moedas novamente era necessárias para acessar o local. Agora sim, chegamos no local bom, o vilarejo. Aqui logo de cara encontrei esses bichos bem fortes. Eles são bastante rápidos e ainda têm 3 de vida. Até quase morri. Mas como eu sou muito bom, é claro que eu não morri, né? Derrotei todos eles. E aqui tem outra estátua de urso, simbolizando que os moradores gostavam muito dos ursos. Então eu decidi explorar os telhados. Os telhados têm algumas moedas e ainda algumas caixas. Então eu continuei explorando. Eu também tinha achado esse bloco de urso, mas não seria muito importante no momento. Porque, como vocês sabem, os blocos de urso viram ursos presos quando nós libertamos o urso principal. E agora eu avistei aquele labirinto, mas não estava conseguindo chegar lá, pelo muro. Então eu decidi sair pela entrada mesmo. Chegando lá, era um labirinto. Então, tipo, como todo mundo, ninguém gosta de labirintos. Então estava bem chato. Mas por minha sorte, o labirinto não era tão longo e difícil. Dava para subir as plataformas e passar pelos andares. Depois de muito sufoco e sofrimento, consegui passar de um andar. Estava explorando muito aquele labirinto, mas no final só encontrei um bloco de urso. E lá estava eu, tentando caminhar pelo deserto para achar moedas suficiente para acumular 60. Para eu finalmente conseguir abrir a passagem de 60 moedas necessárias para abrir. Porque olhando mais de perto do templo, consegui ver que em cima da estrutura tinha algumas moedas. Então, subindo num pilar com bastante dificuldade, consegui pular para ficar em cima da estrutura e recolher umas 9 moedas. E daí para frente, só faltaria 4 moedas para eu conseguir abrir a passagem. E lá estava eu, repetindo todos os lugares em busca de mais moedas. Repetindo desertos, savanas e até mesmo estruturas de cidadãos. Mas eu não ia parar até conseguir minha meta. E olha só, até consegui. Então era só chegar no portão que ele estaria aberto para eu passar e entrar dentro da pirâmide. Enfim eu tinha chegado. Finalmente cheguei na pirâmide. Então era só entrar pelo portão. Sério, um labirinto. A melhor coisa que podia ser. O quê? Um labirinto. Pelo visto, os desenvolvedores dessa fase gostavam muito de labirintos. Pelo amor de Deus, 2 labirintos? Tanto que chegou uma hora que não dá. Eu preciso sair para buscar alguma resposta. Sei lá, no YouTube ou alguma coisa desse tipo. Então que eu até que achei isso. Atrás da pirâmide tinha um mapa do labirinto. Então era só copiar todas essas letras em um pedaço de papel. Foi isso que eu fiz. Coloquei tudo em um papel e me senti com unhas e dentes para invadir. Mas até que isso aconteceu e estragou tudo. Tristemente, eu acabei resetando o jogo. Mas não dei tão mal, porque o jogo faz um autosave. Isso significa que ele salva automaticamente. Então, quando eu devo ter entrado na pirâmide, ele deve ter salvado. Ou quando eu devo ter entrado na fase. Então, pelo menos, eu não perdi todo o meu progresso. Só perdi o progresso do deserto. E de fato, o jogo salvou tudo. A entrada da pirâmide já estava aberta e estava tudo perfeito. Só foi um pouco difícil de entrar porque os inimigos me deram um pouco de dano. Mas tudo bem. E agora sim, eu me sentia com garras e dentes para entrar na pirâmide. E entrei. Então eu procurei o caminho, procurei o caminho e procurei o caminho. Até aqui eu não achei nada. Mas chegou um ponto que eu achei. E isso me levaria para um lugar que não teria volta. Incrível Guardião! Essa batalha não é muito difícil, é só você pisar nos botões por enquanto eles estiverem em um dos quadrados. Mas cada botão
coloca uma pedra para esmagar o chefe em cada quadrado. Então a batalha fica um pouco mais difícil. Você tem que ser bem ágil. Tem que aproveitar os momentos do ataque deles, porque os ataques são bem lerdos. E ele também é bem perigoso. Então tem que escapar. E sem contar que o cenário é cercado de lava. E se você cair, bye bye. E até que chegou uma hora que eu consegui esmagá-lo só uma vez. Mas quando ele é esmagado, ele coloca tipo esses ajudantes para lidar do serviço dele. E ao mesmo tempo você tem que pular e tentar escapar dos golpes dele. Então fica muito difícil. Então eu esmaguei ele de novo. E de novo. E lá estava ele, amassado, derrotado. E aí a mesma história. Pega a chave e dá pro urso. E aí pude ver que o nome dele era Sandy. Entenderam o trocadilho? Se você não sabe, Sandy em português é areia, tá? Eu acabei essa fase, eu percebi que eu não liberei nada. Então eu pensei, tá, eu vou ter que repetir ela de novo para liberar mais ursos. Então foi isso que eu fiz. Iniciando a fase, eu já estava preparado para pegar mais ursos. Porque eu já tinha tipo que passado da fase. Chegando nesse tipo de templo, eu me deparei com um urso, que já era o esperado, porque não lembro se vocês sabiam que eu tinha visto um bloco de urso aqui. Então já fica fácil de saber que tem um urso aqui, né? Quando olhei melhor, vi que na outra parte do templo, que tem esses pilares, tem uma chave lá em cima. Então eu tentei dar a função de bundada aqui, mas não deu nada. Então eu fui subindo os pilares. Pegando a chave, eu já sabia o que fazer. Eu só tinha que libertar o urso que estava preso na jaula. E o nome dele é Alexandre. Deve ser muito bom se chamar Alexandre. É um nome legal. Logo depois eu já fui para o vilarejo, porque eu sabia que tinha alguns ursos lá. Então eu já fui para lá. Eu tinha achado o urso, mas não tinha achado a chave. Então eu tentei procurá-la. Mas estava difícil de achá-la. Aí que finalmente que eu percebi que a chave estava tipo que no teto de um prédio. Então ficou bem fácil de pegá-la. E aí era só chegar no urso e libertá-lo novamente. E aí eu vi que o nome dele era Amos. Também é um nome um pouco legal, mas não é tão legal como Alexandre. Fala sério. Então eu fui para uma parte que eu não tinha explorado, a torre. E aqui logo de cara eu já encontrei um urso. Então eu pensei, a chave desse urso deve estar em cima da torre, então eu vou escalá-la. E era isso que o objetivo dessa torre, é escalá-la. Porque já dá pra ver, isso tá bem óbvio, porque tipo, já tem várias plataformas para escalar. Chegando em outro nível da torre, eu encontrei vários pilares bem finos que eu tinha que escalar. Não é muito difícil escalar essa torre, mas a última vez que eu joguei esse jogo era muito difícil. Então eu desci com estilo, dando uma barrigada que foi parada por uma divisória da torre. E era só achar o urso e libertá-lo, aquela história. Aí eu vi que o nome dele era Numerobs. Definitivamente esse nome não legal. Então eu fui para outra parte que eu não tinha explorado. É a muralha. Olha que legal, tem até uma muralha aqui. E logo de cara eu encontrei essa sala que não tinha nada. E eu pensei, como eu vou chegar do outro lado? Mas aí quando eu pisei nesse botão, ficou bem claro o que eu tinha que fazer. Eu só tinha que andar pelo caminho invisível. Esse caminho não é muito difícil, é só você ter uma memória boa. Chegando no fim, eu subi essa escada aqui, que é meio desbalanceada, porque eu subo e parece que nunca acaba. E chegamos no fim da muralha.
Aqui tem outro templo desses destruídos. E aqui tem algumas múmias. Essas múmias são bem chatas. Indo mais longe, eu achei uma chave em cima da cabeça desse urso. Então é só subir no urso e pegá-la. Mas aí que vem o problema, porque eu não fazia a mínima ideia onde estava esse urso. Mas aí, dessa vista da estátua, ficou bem óbvio onde estava o urso. Aí eu pude ver que o nome dele era Ramses. Também não é tanto legal quanto o Alexandre, né? E aí eu pude ver outro urso enjalhado. Eu não sei o nome dessa palavra. E eu pude ver uma placa. E olha que legal, o urso é todo de osso. Você precisa coletar pelo menos 150 nesta fase para abrir essa jaula. E eu imagino esse número como moedas, né? Talvez eu não tenha lido direito, foi um erro de roteiro. Um erro de escrita, na verdade. E eu achei essa alavanca e aí ela liberou uma escada que ajudaria muito a minha locomoção pela essa tal de muralha. E, enfim, completamos a muralha. Eu acho que eu já tinha urso o suficiente para ir para a próxima fase, que eu nem sei qual é, porque para mim essa é a fase final. Mas eu resolvi recolher mais. Então, o último local existente naquele deserto é esse rio. E lá eu imaginava que tivesse um urso. E definitivamente, quando eu fui olhar um dos caixotes, tinha uma chave lá. O único problema é que eu não sabia onde estava o urso. Eu só tinha achado a chave. Mas pegando a chave, fica uma seta na ponta da cabeça do meu urso. Então fica bem fácil de achá-lo. E eu pude ver que o nome dele é Cleo. Cleo também é um nome bem legal. Eu já pude sair dessa fase, porque eu acho que não tem mais ursos existentes naquela fase. E aí eu tomei um susto, porque ele tinha indicado que eu tinha desbloqueado uma caixa gigante. Eu nem tinha sabido da existência dessa fase. Então eu pensei, deve ser uma fase muito legal. Então vamos ver. E aí o cientista conta que um artefato foi roubado pela abelha que construiu o mel roxo. E aí esse artefato tinha o poder de criar o mel roxo e poder criar muitas coisas também. Então aí ele roubou o artefato, então a gente devia recuperá-lo. E também a gente tem que entrar nessa casa para conseguir alguns ursos. E esse raio colhedor vai possibilitar a gente entrar na casa. Eu não sei por que a gente tem que colher, mas é só aceitar. E essa é a fase mais difícil desse jogo. E irritante também. A mais difícil não, a mais irritante. Tem um esgoto que eu não sabia o que fazer. Tem esse quarto que demorou uma eternidade para chegar. E tem esse lugar irritante. Mas é obrigatório que eu tenha que passar dessa fase. O mapa dela é legal, mas o único problema é que não é bom para você poder jogar nele. Porque tem muitos objetos gigantes, aí fica difícil de acessar. E da janela eu consigo ver o cara que tava lá fora. Oi, cara, você tá bem? Eu não tô não, porque eu odeio essa fase. Eu já imaginei que teria que coletar 60 moedas, porque todas as fases eu tenho que coletar 60 moedas. Então eu acho que isso seria necessário. E essa alavanca me possibilitou de abrir a geladeira, olha que legal. Então eu decidi ir para o segundo andar. Eu pensei, demoraria um ano para eu subir essa escada. Mas ainda bem que tem um canhão aqui para eu poder subir. E eu serei lançado lá para cima. Sendo lançado, eu chego tipo num quarto de uma criança. E o pior de tudo dessa fase é que também tem essas baratas que te causam dano. Elas são muito irritantes. Aí dentro do castelo de Lego você encontra esses ratos. Que nessa fase esses ratos infectados com mel roxo são muito irritantes. Mas aí a gente bate um papo com esses ratos e um diz bem assim: esse castelo de tesouros é como jogar aquele famoso jogo de cubos. Quem não gosta de Minecraft?
E de fato, coletando 600 moedas, aparece uma seta na minha cabeça, indicando que a porta já foi aberta. Que eu nem sabia que tinha porta. Indo pro banheiro, eu vejo que esse lugar tem uns papéis higiênicos rosas. Fala sério, quem usa papel higiênico rosa? E aí eu já tinha coletado tudo no segundo andar, era só voltar para o primeiro. Mas eu pensei, descer essa escada vai demorar um ano. Mas aí era só usar esse papelzinho, esse avião de papel, e eu já chegaria lá em um instante. Aproveitei também para tentar chegar pelo menos perto da porta com o avião de papel. E olha só, me deparei até em cima da mesa e já era bem perto da porta onde eu tinha que ir. Essa porta não tem como. Olha o tanto de rato. E esses ratos são muito chatos, eles pulam em cima de você. E aí as setas já estavam apontando pra cima, então eu fui pelas gavetas. E cada gaveta tem um rato, isso é muito chato. Eu odeio esses ratos. Aí chega uma hora que você encontra essa ponte que é bem fácil dos ratos te derrubarem. Mas nenhum me derrubou, ainda bem. De fato, coletando 60 moedas ia desbloquear essa parte. E com essa parte, aqui que vem o boss mais chato desse jogo. E também feio. Ele é muito feio. Ele dá um ataque de cabeçada. E ele, sério, ele é muito chato. Ele também dá essa caudada que eu tenho que pular da cauda dele. E ele também é muito feio. Eu já falei que ele é feio. E agora eu tô correndo pra pegar um coração, porque eu tô com 1 de vida. Aí pra derrotar ele, quando ele dá essa cabeçada, você tem que vir e dar um soco nele. Aí você dá 1 de dano nele. Eu até morri pra esse chefe. Nossa, tô falando, é muito difícil. Chegando no chefe novamente, eu esqueci de dizer a parte que você tem que esperar 1 ano pra ele chegar. Isso também é muito chato. E aí é aquela mesma história dele tentando dar os ataques chatos dele. E aí finalmente matei ele. Nem foi tão difícil. Na verdade foi muito difícil. Sério, foi muito. Confia em mim. E aí pude pegar a chave para libertar o urso. E nessa fase os ursos são bebês. Olha que legal. E aí eu pude ver que o nome dele era Viper. Eu também não conheço nenhum trocadilho com o nome Viper. Então eu pude finalmente sair da fase. Mas aí também fiquei confuso, porque tipo, só tinha essas fases. Então o jogo pegou mais uma ainda fase escondida. Não pode ser. Então minha única opção era tentar fazer de novo essa fase chata. Pra tentar conseguir mais ursos, liberar uma outra fase de surpresa. Eu com bastante desânimo fui repetir a fase, mas eu tava com desânimo porque essa fase é muito chata, como eu ia falando. Então fui tentar passar a fase. E a primeira coisa que vi foi um videogame. Então vi um urso do lado dele. Pensei, se eu jogar videogame, eu acho que vou conseguir o urso. Mas seria bem difícil chegar na mesa. Chegando em cima da mesa, finalmente pude jogar videogame. E de fato, tenho que passar de uma fase do Super Beer Adventure versão Nintendo Extreme System. Então, passando dela com bastante dificuldade, finalmente consegui meu urso. E chegando no urso daquela fase, consegui passar e apareceu uma mensagem. E na frente da TV, peguei a chave e libertei o urso perto do videogame. E pude ver que o nome dele era Maia. Maia também é um nome legal. Então subi na mesa e com esperança de encontrar um urso não vi nada. Mas entrando dentro do queijo, descobri uma sala secreta, onde tudo era feito de queijo e tinha ratos moradores dentro do queijo lá. Mas no final das contas, não encontrei nada lá dentro. Então, indo para outro local, outra mesa, encontrei um urso. Então, imaginei que a chave dele estaria dentro da geladeira. Então, ativando a alavanca para abri-la, abri a geladeira e comecei a vasculhar ela por dentro.
E subindo no ponto mais alto, que dificultou muitas coisas, consegui uma chave congelada. Mas ela não servia porque estava congelada. Então, levando ela para o forno, que já estava aberto, imaginei que poderia aquecê-la e libertar a chave que estava presa. E isso que aconteceu. Libertando ela, eu só precisaria chegar lá. Libertando o urso, vi que o nome dele era Giuseppe. Também Giuseppe é um nome mais ou menos legal. Então eu decidi ir para o segundo andar usando o canhão. Quando chegando no andar, vi uma casa e dentro dela vi um urso. Então só seria procurar lá a chave para libertá-lo. Mas eu estava encontrando a chave, então saindo da casa, olhando mais para cima, encontrei uma prateleira muito alta. E lá estava a chave. Então eu pensei, como eu vou chegar lá? Então, vendo que em um dos vagões do trem tem um pula-pula, que servia como mola, conseguiria chegar lá bem facilmente. Chegando lá, foi bem fácil, só pegar a chave, sair de lá e libertar o urso. Libertando ele, pude ver que o nome dele era Cleptep, não um nome legal e bem difícil de falar. Eu decidi ir para o banheiro. Chegando lá, vi uma grande pia e junto com um ralo, e dando uma barrigada nele, consegui ir finalmente para o esgoto. Entrando no esgoto, a primeira coisa que vi era um urso na outra parte de uma jaula. Então pensei, como eu irei chegar lá? Pensando mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, finalmente tinha encontrado uma maneira de chegar lá. Na banheira, provavelmente teria outro ralo que me levaria até lá. Então foi isso que eu fiz. Caminhando um pouco pela casa, consegui finalmente ir para o banheiro de novo. Chegando na pia, dei uma barrigada no ralo. E definitivamente ele se abriu, e me possibilitando de ir pela outra entrada. E lá estava o urso, mas tinha um problema. Eu não tinha chave para libertá-lo, então como eu ia libertá-lo? Mas, para minha sorte, achei uma alavanca e, ativando ela, libertei duas entradas para o bueiro. Indo para frente naquele local, não encontrei nada. Então, indo para o outro, ai meu Deus! Encontrei um jacaré, mas eles não queriam me comer. Ele queria minha ajuda, porque eu tinha que tirar um pedaço de metal dentro da boca dele. Isso tem referência, se você não pegou, é de Banjo-Kazooie, tá? Chegando dentro, vi um pedaço de metal e também vi a chave. Pulando na água, eu vi que ela estava infectada, então eu tomei um dano. Mas sério, cara, não saberia o que eu fazer. Então saindo, voltando, fazendo muitas coisas, tentei até dar uma barrigada naquele negócio e até vi que funcionou. Mas o problema é que ia surgindo mais plataformas e eu não podia repetir as barrigadas que eu tinha dado nas plataformas. Então, cada vez eu tinha que pular para uma plataforma nova. E aí não foi muito difícil. Foi só pular, dar barrigada nas plataformas e quando eu fui pegar a chave, saí de lá dentro. E finalmente pude pegar o urso. Libertando ele, pude ver que o nome dele era Blossom. É um nome bem difícil de falar. Finalmente pude sair daquela fase tenebrosa. Da fase, explorando um pouco do cenário, tentei ver onde estava a entrada daquela fase escondida. Então, vendo um pouco, encontrei esse buraco e me deparei com uma coisa muito triste. Eu precisaria mais de 2 ursos para desbloquear a próxima fase. Mas a fase parecia um tipo de caverna, parecia muito legal. Então, fui para a fase da aldeia das tartarugas para tentar desbloquear mais ursos lá. Indo no rio, procurando um pouco em um buraco que tinha achado, pensei que teria um urso lá. E acertei na mosca. Tinha um urso lá. Não era muito difícil de pegar ele. E pegando ele, vi que o nome dele era Urso Preto, Blackbird. Esse nome não é legal. Chegando mais um pouco aquele rio, encontrei atrás da cachoeira uma entrada. E lá tinha um acesso de plataforma. Tinha algumas plataformas mexendo. Não foi muito difícil de chegar no urso. E finalmente libertando ele, pude ver que o nome dele era Toby. É um nome legal. Então finalmente vi que eu tinha desbloqueado a colmeia. Então eu fui pra lá diretamente.
Chegando naquela fase, que era uma fase que você tinha que chegar em rumo à frente. Isso significa que não era uma fase de espaço aberto. E sim, ela era bem difícil, a mais difícil desse jogo. Aquela da casa era a mais chata. Essa é a mais difícil. Lembre disso. Eu até dei game over, porque estava muito difícil. E aí sim é fácil, porque eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste. Tem até essa parte muito chata, que vem tipo de plataforma que se mexe de mel. E você tem que pular desses obstáculos. E ao mesmo tempo vem duas abelhas tentando te derrotar. Matando elas, vem essa parte de espinho muito chata, porque você tem que desviar. Mas não é muito difícil se você tiver conectado. Então, batendo outra abelha que estava me seguindo, cheguei nessa parte. E essa parte é a mais difícil dessa fase. Ou do jogo também. Aqui, tipo de gelo que você escorrega muito. E você tem bolas também te atrapalhando. E passando daquela parte, cheguei naquela parte, em outra parte, derrotando as abelhas, não tinha onde mais ir. Então pulei dentro de um buraco. Pulando do buraco, vi o que seria o boss final. Então ele fala que se os ursos quisessem controlarem tudo, mas os ursos preferiam paz e igualdade. Então ele só tem essa frase: até você, meu próprio irmão, você me traiu. Então descobrimos que o protagonista é irmão do cara mais malvado do jogo. Então chegamos no último chefe, a rainha Beatriz, que foi controlada pelo Beer, pelo irmão do Beer. Esse chefe é muito difícil, sério, é muito difícil. Você tem que ter muita agilidade para conseguir passar dele. A abelha dá esses ataques que quebram as plataformas. E sério, é muito difícil. Então chega uma hora que o irmão do Beer aprisiona o protagonista e tenta tirar o raio para controlá-lo. Mas felizmente o seu mochileiro protege ele e dá tudo errado. E assim formando o super mochileiro. E agora temos que chegar até ele para finalmente chegar na batalha final. Essa parte não é muito difícil, é só você andar até encontrar onde você tem que ir. E no caso onde você tem que ir é bem lá. E eu já tô chegando, ó. E agora é que fica mais difícil, porque agora você tem que dar tipo esses dashes entre as plataformas para você conseguir escalá-las. E se você errar, começa de novo. Chegando no local desejado, temos que lutar contra o irmão do Beer. Aqui é melhor já quebrar esses estalactites, porque vocês vão saber por quê. E aqui ele joga tipo essas bolas de espinhos que você tem que atacar para evitar de encostar em você. E quando ele joga uma bola totalmente roxa, é só você atacar nele e ela é jogada para ele novamente. E aqui é só você derrubar ele da plataforma. E quando ele renasce, ele traz essas abelhas muito chatas. E refaz tudo de novo. Finalmente ele derrotado, a colmeia explode em pedacinhos. E a gente se encontra com a abelha dizendo que nos desculpando por lutar contra vocês. E também dizendo que nós salvamos o reino e nós somos heróis. Zeramos Super Beer Adventure. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e eu vou nessa. Tchau, joia e adeus.